com problemas sérios. Quando eles se preparam para pousar na Lua em 5 de fevereiro de 1971, o computador do módulo lunar falha. A gente sabia onde estava se metendo, mas é claro que as coisas não saíram exatamente como planejado. Eles acionaram o motor de descida e começaram a ter 1000 alarmes disparados no computador. Eles não conseguiam prosseguir com esses alarmes porque o perigo é que quando existe um alarme, o sistema aborta o procedimento de descida final à superfície lunar. Se o sistema abortar, o computador manda o módulo automaticamente de volta à órbita. Ficou muito perto do caso da Apollo 13. Podia ser um desastre de relações públicas. Então a equipe em terra, no controle de missão e no MIT, criou uma solução para esse problema. Eles contornaram os alarmes e enviaram a solução para o All e para o Ed na espaçonave. A missão agora depende da habilidade de Mitchell para conduzir o procedimento com perfeição. Tinha uma falha no sistema. E a gente teve que desativar parte desse sistema na última passagem antes de pousar. O Ed teve que digitar no teclado do painel umas 80 vezes a mais. Se ele errasse um único dígito, o sistema ia abortar e acionar o motor de subida. Nós fomos treinados até a exaustão, então era uma questão de fazer exatamente o que a gente devia fazer e seguir a lista de checagem. Sob as instruções do controle de missão, Mitchell reinicia o computador momentos antes de o sistema abortar a missão. Você sabe quantas missões foram realizadas pelo Apollo, o programa de exploração da Lua da NASA? A missão ainda encontra outro empecilho inesperado. Quando eles começaram a baixar na superfície lunar, como se o primeiro problema não fosse o suficiente, agora eles tinham um segundo problema com o radar de pouso. Um segundo sistema vital fica offline. Eles basicamente voaram às cegas, não tinham indicação de altitude e existia o medo de bater contra uma montanha na superfície lunar. Descendo a 150 metros por segundo, o módulo lunar está em curso de colisão com a Lua. Não tinha o que fazer na situação. Se a gente não conseguisse ligar o radar de pouso, teria que abortar a missão. O astronauta reinicia um dos interruptores e o radar volta à vida. Eles reiniciaram o sistema e, no final, o radar voltou, mas eles não souberam do motivo na época. Não é a primeira vez que a Apollo encontra problemas nesta parte da Lua. A desafortunada missão Apollo 13 foi programada para pousar exatamente no mesmo ponto. Seria uma interferência externa, nos dizendo em termos incertos, parem de ir para a Lua? A NASA jamais diria isso. 3 feet per second, contact down. Stop. Okay, we made a good landing. A ideia de uma força desconhecida interferindo no pouso pode parecer forçada. Mas fotos da missão reveladas assim que os astronautas voltaram para a Terra levantaram suspeitas. Uma das coisas que percebemos nas fotos foram estes riscos azuis que aparecem no horizonte, quase planando. Não percebidas pelos astronautas durante mais de 33 horas na superfície lunar, estas estranhas luzes azuis aparecem em uma série de fotos captadas durante a missão. E a principal pergunta que todo mundo fazia era: que imagem é essa? O que é esse risco azul acima do horizonte? A NASA acredita tratar-se de um dano no filme causado por raios cósmicos no quase vácuo do espaço. Raios cósmicos e raio-x são partículas de muita energia, radiação de alta energia. As fotos que foram tiradas na Lua foram registradas em rolos de filme. Mas na Lua não existe proteção contra raios cósmicos, raios gama ou outros tipos de radiação. E esses rolos podiam acabar manchados por um bombardeio de raios cósmicos.
A NASA gosta de usar raios cósmicos como explicação porque eles são naturalmente misteriosos. É uma saída muito cômoda para mim. Eu não acho que foram raios cósmicos, porque todo o filme não foi exposto. Não faz sentido algum comprar a explicação da NASA. Missões subsequentes à Lua não conseguiram detectar maiores evidências destas misteriosas luzes azuis. O que quer que fossem, elas não foram vistas novamente. Uma série de encontros assola um programa de ônibus espacial. É um fenômeno natural ou é alguma outra coisa? Objetos inexplicáveis desafiam as leis da física e a questão é, de onde eles vêm? O que os oficiais experientes podem saber? São acidentes ou estão nos dizendo alguma coisa? Março de 2001. O ônibus espacial Discovery se desacopla, seguindo o manual da missão até a Estação Espacial Internacional. A STS-102 ia reabastecer a Estação Espacial Internacional e também ia mudar a tripulação de Expedição 1 para Expedição 2. No contexto de operações espaciais, é a maior rotina que se pode ter. Mas quando o comandante James D. Weatherby e sua tripulação se preparam para voltar à Terra, as câmeras externas do ônibus espacial detectam algo que não foi visto por ninguém a bordo. De repente, eles viram outra coisa. Objetos parecem passar voando pelo ônibus espacial em trajetórias múltiplas. O que torna esse avistamento interessante é que esses objetos parecem mudar de direção. Pareciam se mover de forma independente. Começavam, paravam, davam a volta em direções diferentes. O comportamento destes objetos estranhos leva algumas pessoas a fazerem comparações com outros encontros de ônibus espaciais. Esse evento é assustadoramente parecido com um incidente que aconteceu 10 anos antes em outra missão de ônibus espacial. Em 1991, um objeto visto durante a missão do Discovery STS-48 também parece mudar de direção rapidamente. Dá para ver um objeto aparecendo no canto direito do quadro da câmera. De repente, o objeto parece fazer um retorno. Normalmente, um objeto não mudaria de direção, a não ser que tivesse um controle inteligente. Então, o que está acontecendo? Jim Moberg, analista da NASA, acredita que em ambos os casos, os objetos são simples pedaços de lixo espacial sendo empurrados para longe pelos propulsores do ônibus espacial. Como o ônibus espacial é enorme, do tamanho de um avião de passageiros, várias peças se soltam de lugares diferentes. E o próprio ônibus empurra esses flocos para direções diferentes. E nem sempre nas direções que imaginamos, porque o próprio jato bate em outras partes do ônibus, como a asa ou a parte traseira dele, e volta em direções diferentes. É um criador muito dinâmico e muito surpreendente de vídeos estranhos. Em sua história, a NASA fez 17 missões Apollo. Eles obtiveram sucesso no pouso e no estudo da Lua. Em junho de 2005, seguindo leis sobre liberdade de informação, a NASA divulga dados listando a hora exata de acionamento dos propulsores no dia em que os objetos foram vistos. Quando os dados são analisados, os horários parecem corresponder ao movimento dos objetos. Mas para alguns, a gravação de ambos os avistamentos levanta questões difíceis. Nós disparamos uma arma contra esse objeto específico, mandando ele embora? O objeto que faz um retorno e vai para o espaço, evitando que a luz vá atrás dele, parece ser um caso real de tentativa de abater um OVNI, que foi evitada pelo OVNI. Não há evidências claras de que a NASA montou armas no ônibus espacial. Mais longe, no espaço profundo, uma presença desconhecida emite um sinal para a Terra. Pode existir uma inteligência alienígena no espaço? Seria uma linha direta para um mundo distante? Se for genuíno, essas pessoas vão entrar para a história. Cientistas estão constantemente vasculhando as estrelas em busca de radiotransmissões que podem um dia nos conectar à vida extraterrestre inteligente. Veja, captar um sinal como esse em um radiotelescópio é certamente o jeito mais provável de encontrar vida extraterrestre.
E em 19 de agosto de 1977, radioastrônomos acreditam que fizeram exatamente isso. A Universidade do Estado de Ohio tem um radiotelescópio com uma antena gigante, maior que um campo de futebol, e usa esse aparelho para escanear o céu todo dia automaticamente. Quando o radioastrônomo Jerry Ehman capta um sinal da constelação de Sagitário a 5.000 anos-luz da Terra, acha que encontrou uma mina de ouro. É difícil para mim expressar essa emoção, só sei que fiquei maravilhado. O sinal é transmitido a 1420 MHz, uma frequência que não é gerada por nenhuma força natural conhecida do universo. É como se uma baleia distante começasse a entoar a música tema de Jornada nas Estrelas. Eu sabia que isso podia ser o sinal, talvez o primeiro a ser detectado, e a gente precisava investigar. Ehman liga imediatamente para seus colegas para verificar os dados. Eles captaram um sinal diferente de tudo que tinham visto antes. O que eles podiam fazer era escrever na margem a palavra "Uau". Eu não demorei muito para escrever a palavra "Uau" na folha impressa. Quando a notícia do chamado sinal UAU se espalha, cientistas e astrônomos tentam encontrar outras explicações para a sua origem. É claro que pensamos, isso é um possível sinal extraterrestre, mas não dava para ter tanta certeza. É preciso tentar checar se é de uma fonte humana. Pode ser uma estação de rádio, um satélite passando acima. Mas 1420 MHz está fora do limite para todo o tráfego de rádio com base na Terra. Exatamente por este motivo, nenhum satélite humano transmite nesta banda protegida. Eu tive que voltar a me concentrar em outros sinais para ver se esse mesmo sinal acontecia de novo. Os esforços para captar o sinal novamente falham. Depois de receber esse sinal fantástico, nada. Parece que a ligação foi interrompida. Não foi mais visto 1 minuto depois, não foi visto anos depois, nunca mais foi visto. Inúmeras tentativas foram feitas para encontrar o sinal nos anos que seguiram a descoberta de Ehman, mas parece que esta chamada de longa distância foi um evento isolado. Esses ETs devem ter contatado a gente em 1977. Vamos ter que esperar mais 50, 60 anos para eles ligarem de novo. Não dá para dizer que era um ET. Se só viram uma vez, só podem dizer, eu não sei o que era. Se acontecer de novo, vamos saber. E alguém bateu a nossa porta perguntando: tem alguém em casa? Na Estação Espacial Internacional, 2 objetos provocam caos quando passam por astronautas que caminham no espaço. Foi tão surpreendente que tem um suspiro audível dos controladores em solo. What is it? Uma coisa indo na sua direção a 30.000 km/h pode fazer muito estrago. É como levar um tiro. Provavelmente seria fatal. Eles pareciam se mover de forma independente, e isso gera um mistério. Mais de 320 quilômetros acima da Terra, os cosmonautas russos Fyodor Yurtkin e Mikhail Kornienko fazem uma caminhada no espaço para substituir uma câmera na Estação Espacial Internacional. É uma operação perigosa. A gente fica com a atenção muito aguçada quando está no espaço, principalmente usando um traje russo. Com um traje russo, eles tinham 2 pares de cabos e só. E se por algum motivo esses 2 conjuntos de cabos se soltarem, o astronauta voa para longe da estação. E aí seria o fim dele. Os cosmonautas vão até a traseira da estação para substituir uma câmera de vídeo defeituosa. As câmeras da estação captam múltiplos objetos flutuando por perto. Na operação de qualquer espaçonave, vai haver detritos passando por ela. Alguns deles são o resultado natural das chamadas operações cotidianas existentes na estação espacial. Entre o tipo de coisa normal que a gente veria na imagem da câmera da área de carga está o lixo espacial e coisas do tipo. De repente, eles viram outra coisa. There's an object that is flying away. Is it a big one? What is it? O controle de missão ficou muito interessado pela possibilidade de ser uma indicação de defeito. A NASA tenta identificar um dos objetos como um grampo de cabo que se soltou da estação espacial. This is what we were thinking. Mas não consegue identificar o objeto mais rápido, que passa voando pela ISS e quase a acerta.
E isso é preocupante. Quando estamos no espaço, fazendo a caminhada, ficamos bem desprotegidos. Só temos o traje espacial. Então, se algo passar na velocidade orbital de 28 mil quilômetros por hora e nos atingir, é como levar um tiro. Então, provavelmente, seria fatal. Detritos espaciais são um risco constante no voo espacial. Tem lixo espacial em volta da Terra. Pode ser natural, na forma de